Poluição, impactos ambientais. Esse é o papo importantíssimo dessa questão 6 da UPE, que vem com situações e detalhezinhos bem específicos sobre essas questões. E, cara, não é um tema que normalmente vem aí, botei até aí à frente ecologia, né? O assunto é poluição, normalmente nos livros vem nessa pegada, mas, né, infelizmente a ideia da poluição está muito mais atrelada aí às lambanças que nós seres humaninhos a gente arruma aí na natureza, beleza? Então vamos com tudo fazer análise bem precisa aí de assuntos que, cara, são muito famosos em vestibulares, beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, cara. Ele falou aqui num textinho que provavelmente a floresta amazônica agora também esteja contribuindo para o aquecimento do planeta, segundo a análise inédita realizada por mais de 30 cientistas. Então, durante anos, pesquisadores vêm expressando preocupação com o fato de que o aumento das temperaturas, a estiagem e o desmatamento estão reduzindo a capacidade da maior floresta tropical do mundo em absorver dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para a redução da quantidade existente no local em decorrência das atividades humanas. Então, normalmente a gente fala de efeito estufa, a gente fica muito preso, né, ao CO2, ao dióxido de carbono, mas lembra que tem outros gases muito importantes nesse processo. A gente fala do próprio metano, né, e a gente fala bastante do óxido nitroso. Talvez a gente não fala bastante dele, né? Na verdade, seja aí até para considerado por alguns, né, o gás esquecido e tudo mais, a gente deixa de lado, sendo que o óxido nitroso, cara, ele tem 300 vezes a capacidade do CO2 em termos de, né, absorção de calor, ou seja, ele contribui muito mais, ok? Por mais que ele seja emitido em menor quantidade que o CO2, beleza? Tudo bem, mas é um gás importante pra caramba nessa questão. Então vamos lá. Na tabela a seguir estão as causas e efeitos relacionados ao agravamento do processo citado no texto, beleza? Então na primeira, ele bota o seguinte, ó, áreas de várzeas, ok? Áreas de várzeas, lembra que são aquelas áreas que são, né, alagadas e tudo mais, né? Ele bota aqui, ó, áreas de várzeas secas e compactação do solo devido à exploração madeireira. Galera, essas regiões, né, e naturalmente, né, essa região também com compactação do solo e tudo mais, cara, você altera muito a dinâmica dos gases, né, exatamente nessas localidades, beleza? A gente tem, além da Amazônia, lembra que o Pantanal também é riquíssimo em áreas de várzeas, nessas áreas, né, alagadas. E existem estudos muito, ainda meio que engateando e tudo mais, relacionando essa quantidade de óxido nitroso, principalmente, né, liberado. Por isso que essa ideia, essa primeira ideia, que caberia outras situações, outros efeitos, tá? Mas dentre as opções que a gente vai trabalhar, ele vai estar relacionando aqui diretamente, ó, o aumento da emissão de óxido nitroso na atmosfera, beleza? Então, essa situaçãozinha é uma situaçãozinha, como eu falei, pouco explorada em vestibulares. O que acaba traduzindo, né, a ideia da UPE fazer provas bem específicas. Beleza? E, cara, a gente vai estar aqui sempre analisando, colocando suas ideias, meu irmão. Então, assim, não deixem de se inscrever no canal, né? A gente vai ver aí questões de Pernambuco, pô, a rodo, beleza? E, claro, que quanto mais comentários, quanto mais curtições e tudo mais, eu vou também poder, né, trazer mais conteúdo para vocês. Então, mandem aí para os amigos, ó, fala, ó, tem um maluco, meu irmão, o cara é de longe, filho, lá do Rio de Janeiro, cara, meu irmão, tá fazendo questão daqui, vai ajudar a gente, né, a passar nesse vestibular. Valeu? Então vamos lá. Então qual a outra situação? 2. Produção de gado de corte em pastagem. Esse é mais clássico, né, galera? A relação, né, da pecuária com o gás metano já é um classicão, né? Então, lembra que a gente tem aí a ideia, principalmente dos ruminantes relacionados aí a uma microbiota, né, produtora desses gases, tá? Então faz com que a gente, meu irmão, né, trabalhe também a ideia do metano, tá? E, cara, como eu falei, isso aí já é meio que repetitivo nos vestibulares, beleza? Então nós, né, brasileiros, que temos aí as maiores, se não for a maior, uma das maiores produções pecuárias do planeta, né, naturalmente contribuímos bastante com o efeito estufa, né, devido aí
essa brincadeira. Até para relacionar tudo aqui, galera, vale a pena vocês assistirem, ó, esse ciclo de nitrogênio bacana, tá? Porque a gente tem essa relação aí que eu comentei do óxido nitroso, né? Lembra que esse óxido nitroso está muito atrelado, né, a também a população microbiana do solo e tudo mais, beleza? Então, assistam aí, ciclo de nitrogênio, sempre um papo bem importante para a gente trabalhar na ideia aí da dinâmica dos gases no nosso planeta. Show? Beleza? E, cara, vamos lá, terceiro, incêndios florestais, tá? Incêndios florestais eu tenho aqui, ó, emissão de CO2, de carbono negro ou partículas pequenas de fuligem na atmosfera, ok? Então, pô, essa aqui já tá de cara aqui, né? A gente fala muito aí das queimadas, principalmente no centro-oeste, né? Porque os caras têm lá, né, uma dinâmica grande relacionada às queimadas, inclusive muito explorado em vestibular a parte da botânica, né, cara? Que são as adaptações, tá? As adaptações que as plantas possuem. Lembra que o suber, a casca, né, dos caules, são muito mais espessos proporcionalmente do que em outros locais. Para quê? Para na hora de tostar por fora, manter o tecido no interior vivinho da silva, beleza? Lembra que muitas sementes, elas só germinam se realmente foram tostadas, né, pelo fogo, beleza? Então essa dinâmica, ela é importantíssima para a reciclagem de nutrientes no solo. Mas é claro que nós, porqueiro de ser humano, a gente tende muitas vezes ao quê? A acelerar o processo. E aí a gente fala, né, das queimadas, né, criminosas, que muitas vezes se perde o controle e você ali, meu irmão, né, acaba devastando ali por regiões enormes, beleza? Então, vale a pena aí o comentário. E a gente fala do Cerrado, né, principalmente, mas lembra que a gente teve aí, né, recordes e mais recordes de queimadas na nossa floresta amazônica, o que não é, né, comum, beleza? Tranquilo? E por último, 4, ó, desmatamento e diminuição da área de floresta. Então sobrou aqui, ó, diminuição da emissão de gases e partículas responsáveis pela condensação de nuvens. E aí, cara, né, vale muito a pena a relação, né, do ciclo da água, a floresta amazônica, que tem influência enorme, né, de toda a corrente de ar que vem do Pacífico, né, e entra no continente, o de gelo, né, dos Andes, beleza? E naturalmente a ideia também da capacidade de transpiração enorme da floresta, ok? Então são muitos fatores que são determinantes e que naturalmente você pode, né, ali, ó, trabalhar em cima do ciclo, né, da água, já que você está falando da diminuição da emissão desses gases e você fala de condensação. Você que está voando na química, lembra que condensação é passagem do estado, né, gasoso para o líquido, ou seja, ele está dizendo aqui, ó, que está diminuindo as taxas de chuva, beleza? Então, esse é o papo clássico, isso aqui é muito mais tranquilo. Para mim, para a relação aí um pouquinho mais, que foi um pouquinho mais complicado, foi a primeira, né, em relação a esse óxido nitroso, porque é um assunto bem pouco explorado, tá? Até porque é bem difícil e, cara, a gente não tem nem tantos estudos assim para definir, né, quais são as reais causas, o que de fato contribui, mas a gente sabe sim que interferir na qualidade do solo, né? Aí ele botou na questão das áreas de várzea que podem secar e tudo mais, a própria compactação do solo, né? Partindo daí você dificulta mais ainda, né, a aeração ali do solo, naturalmente você vai impactar também, né, na liberação, tá, de gases de nitrogênio. Show? Então é isso, galera. Ficou a letra B de bola. Vou marcar aqui. E, cara, né, vamos com tudo. Calma aí que deu uma falha aqui. Letra B de bola. E é isso, meninos. Vamos com tudo. Até a próxima.